Sejam bem-vindos em nome de Jesus e vamos aqui receber a palavra de Deus. E aqui na lição, não julgue o próximo. Às vezes a soberba vem disfarçada de julgamento. O apóstolo também desmascarou esse pecado que nos distancia de Deus. Não só esse, como qualquer pecado nos distancia de Deus. A gente sabe que é exatamente aquilo que nos separa de Deus, é o pecado. O problema é que muitos de nós, às vezes, aprendemos que o pecado é matar, é roubar, é se prostituir. E a gente acha que, por não fazer tais coisas, a gente acha que nós não estamos em pecado. Mas existem outros pecados. O da soberba, como vimos semana passada, e, ao mesmo tempo, essa soberba vem disfarçada aí desse julgamento ao próximo. Continuando aqui na nossa lição, então, o apóstolo também desmascarou esse pecado. Aí diz o texto de Tiago 4,11: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? É muito sério, né? Então nós estamos vendo aqui Tiago puxando a orelha, dizendo: olha, não fale mal do seu irmão. E às vezes a língua coça, né? Às vezes a pessoa é tentada a falar mal do outro. Não porque fulano falou isso, porque disse aquilo. Hoje em dia, vê se tem cabimento. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Dizer que existem sites ou evangélicos de fofoca. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que alguém pode chamar isso de evangélico? Existem, enfim, na internet, aqueles que falam mal, procura erros, falhas que aconteçam numa igreja para expor e para falar mal. E os comentários depois, só Deus sabe quais são. Se aqui porventura tocar, cantar e sair do tom e tocar uma coisa diferente daquilo que seria, pegam aquilo e jogam aquilo para ridicularizar. Isso está na internet, essas coisas. Então, coisas desse tipo, em vez das pessoas produzirem alguma coisa, algum conteúdo que realmente acrescente, não, mas eles entram nesse julgamento, onde julga, condena e, às vezes, enfim, ridiculariza as pessoas. Então, a Bíblia diz para nós não podemos entrar por esse caminho. Continuando na nossa lição, é na nossa natureza humana, prepotente e julgadora, que escorregamos na maioria das vezes, dando assim espaço para Satanás agir. Isso acontece muito dentro da família. Quando um pai julga o filho, quando o filho julga o pai, ou a mãe, ou o irmão. Um irmão julgando o outro, então, é a coisa mais comum do mundo, né? E fala, e às vezes vira uma competição, uma briguinha boba, que gera um desconforto, um desentendimento dentro da família. Alguns irmãos chegam ao ponto até de não se falar mais, brigados, porque, infelizmente, entraram num atrito violento, porque um começa a falar mal do outro e magoou, entristeceu, chateou. E aquilo foi ficando, e alguns têm dificuldade de poder tirar isso do coração. E aquilo tudo que deveria ser uma harmonia dentro de casa, vira um verdadeiro inferno. Por quê? Porque você deu lugar ao diabo. Se continuarmos insistindo nesse erro, não permaneceremos o quê? Libertos. Não, porque vai entrar mágoa, vai entrar um monte de coisa ruim, vai chegar uma hora que o ambiente para o inimigo atuar é bem propício.
Assim como a gente cria um ambiente de adoração a Deus, a gente cria um ambiente de operação do maligno, de acordo com aquilo que a gente faz, a forma que a gente vive, aquilo que a gente guarda dentro do coração. Se a gente guarda um monte de coisas ruins dentro do coração, aquilo para a habitação de demônio é uma maravilha. Por outro lado, se nós criamos dentro do nosso coração um ambiente de santificação, é um ambiente maravilhoso para a habitação de Deus. Então nós temos que escolher o que a gente vai colocar dentro da gente, né? Continuando aqui na nossa lição. Então, se continuarmos insistindo nesse erro, não permaneceremos libertos e ainda ficaremos presos nos pecados de religiosidade, que envolve o orgulho, prepotência, arrogância e altivez. Mas se guardarmos os mandamentos de Deus e nos vestirmos de humildade, nos sujeitaremos a Deus e teremos condições de resistir ao ataque do diabo, o qual fugirá de nós. Deixa eu ainda dizer algo mais. Se a gente não vigiar com isso, nós vamos tomar atitudes como aquelas pessoas que não são de Deus, que a Bíblia chama de ímpios. Veja o que diz o Salmo 50. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 50. No Salmo 50, o Asaf, que é o autor do Salmo, ele vem dizendo aqui sobre o compromisso que Deus tem, a criação que Ele fez e tal, até que ele chega o momento que ele diz, olha, paga os seus votos, o seu compromisso com Deus, e aí então invoca e Ele vai te ouvir. Isso é escrito no verso 15. Verso 16 ele fala, mas ao ímpio, diz Deus. O que Deus manda dizer para o ímpio? Não é o Asaf, é Deus quem diz. E o que é que Deus diz? Que tens tu que recitar os meus estatutos e tomar o meu conserto na tua boca? Quer dizer, o que tem você de citar a minha palavra, declarar o que eu falo, se você não tem compromisso comigo? 17. Pois aborreces a correção. Você não aceita ser repreendido, não corrige os seus erros. E lanças as minhas palavras para trás de ti. Sempre acha que essa palavra é para outro, nunca para você. Quando vês o ladrão, que é o diabo, consentes com ele, deixa o diabo fazer o que quer. E tens a tua parte com os adúlteros, quer dizer, anda servindo, adorando, contaminando-se com outros deuses. 19, olha agora. Soltas a tua boca para o quê? Para o mal. Abre a boca para ficar falando o que é mal. E a tua língua compõe engano. Quer dizer, gera contenda. Você já deve ter se deparado com situações de pessoas difíceis de relacionamento, que a pessoa, tudo que ela fala, ela arruma contenda entre as pessoas, ela arruma confusão. É o demônio usando a boca da pessoa. E ele diz no versículo 20, assentas-te a falar contra o teu irmão. Quer dizer, a pessoa senta numa mesa, vai conversar com alguém, começa ali a falar mal do outro. Começa a falar mal de alguém. Assenta-te a falar mal do teu irmão. Falas mal contra o filho de tua mãe. Quer dizer, está falando mal do seu próprio irmão de sangue. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que eu era como tu, mas eu te arguirei, quer dizer, eu vou pedir conta. E em sua ordem, tudo porei diante dos teus olhos. Quer dizer, a pessoa entra por um caminho ruim, age como um ímpio. Então não é só a questão do pecado em si, mas a pessoa diz, eu pequei, eu cometi um erro. Não, ele está pior do que pecando, ele está agindo como um ímpio. O procedimento dessa pessoa é ímpio, é um procedimento ímpio. Como alguém que, na verdade, está desprezando a palavra de Deus. É o ímpio. Voltando para a nossa lição. Outro pecado que se disfarça de qualidade
mas está ligado à soberba, é a autoconfiança. Bom, nós temos que ser pessoas confiantes, porque a confiança tem a ver com a fé. Mas aí também há um limite. Porque se não tomarmos o cuidado, nós nos tornamos tão autoconfiantes que a gente começa a achar que nós não temos assim tanta necessidade de Deus assim. Não é que a gente diga isso, talvez nunca diga, mas a atitude diz isso. A história do apóstolo Pedro é um exemplo disso. Durante 3 anos, ele andou diariamente com Jesus, mas mesmo assim, não se converteu de fato. Por que a gente diz isso? Porque o Senhor Jesus disse para ele, quando você se converter. Então ele não era convertido ainda. E diz, por isso, sua mente não era liberta do raciocínio humano, que o levou a repreender Jesus quando o mestre anunciou que teria de ser perseguido e morto pelos judeus. Olha que coisa seríssima. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E o que é que o Pedro fez? E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Olha que coisa séria. O Pedro já estava numa soberba tão grande que não se dava conta da besteira que estava fazendo. Ele estava repreendendo o Criador do universo. Ele se levanta e repreende Jesus. Entrou na conversa, Jesus começou a falar, ele tomou a palavra, entrou no meio da conversa sem ser chamado. Jesus explicando o que iria acontecer, que ele padeceria, que ele morreria por nós, que ele pagaria o preço da nossa redenção. E o Pedro, não, o que é isso? Está errado, o senhor não pode fazer isso não. E começou a repreender Jesus. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, Jesus então olhou para os discípulos todos e repreendeu a Pedro, dizendo, retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Está lá em Lucas, capítulo 22, do verso 31 ao 33, que a Bíblia vai relatar essa situação gravíssima, né? Que situação séria. Então chega uma hora em que o Pedro se levanta e repreende Jesus, fala o que não devia falar, e Jesus repreendeu, para trás de mim, Satanás. Era o demônio que usava a boca do Pedro. E por que o demônio usou o Pedro? Porque o Pedro deu lugar. E as pessoas às vezes vão abrindo o coração e permitindo a entrada, com a soberba, com essa altivez toda que o Pedro estava. O Pedro achava que ele era o cara, que ele sabia o que estava fazendo. O Pedro era um homem ousado, era um homem de qualidades, com certeza, mas era também um homem que, pelo histórico dele aqui, mostra que ele tinha uma certa arrogância, ele achava que ele sabia o que estava fazendo, ele achava que sabia tudo, e cai num laço desse, ao ponto de repreender o próprio Senhor Jesus. Certamente Jesus não ficaria calado mesmo, e repreendeu a Satanás, que usou o Pedro para falar tais coisas. Continuando a nossa lição. Aos olhos humanos, Pedro parecia estar certo, mas o raciocínio do homem natural está preso à fortaleza de pensamentos que não entendem os propósitos de Deus. A Bíblia já diz, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ele era ainda um homem natural. Ele não entendia isso. Ele não entendia que Jesus viesse ao mundo para poder pagar o preço que pagou. Jesus, para vencer o diabo, ele teve que
absorver, assumir a culpa, a condenação de toda a humanidade. Jesus venceu Satanás, foi o amor vencendo o ódio. Foi Jesus dando a vida, era a única maneira que se tinha de salvar a humanidade. A luta de Jesus com Satanás não foi uma luta no braço, não foi uma luta de chute, de pontapé, de soco, não. Jesus venceu a Satanás exatamente tirando todo o mal e trazendo para si, carregando a condenação de toda a humanidade. Então, toda a natureza maligna que havia no homem, toda doença, miséria, pecado, vício e perturbações de toda opressão, ele assume a culpa de tudo. Ele absorve tudo isso para ele, e por isso na cruz do Calvário, o Pai o abandonou, virou as costas para ele, porque não podia chegar perto dele, porque o meu e o seu pecado estava sobre Jesus. Por isso que Jesus na cruz disse: Pai, meu Pai, por que me desamparaste? Na verdade, o Pai, na realidade, não simplesmente o desamparou. O Pai não pôde chegar perto dele por causa do pecado meu e seu que estava sobre Jesus. Então aquilo separou Jesus da presença do Pai. Jesus tinha que pagar esse preço tão alto que pagou, para que pudéssemos ter o perdão e a salvação, porque Jesus absolveu a condenação de toda a humanidade, morreu, pagou o preço, e aí quando ressuscitou, venceu, me dando e dando a você a vitória. Aí sim, quando nós cremos em Jesus, obtemos o perdão e a nossa salvação. Voltando para a nossa lição. Aos olhos humanos, Pedro parecia estar certo, parecia que estava tudo certo, mas não estava. Sem o novo nascimento e sem uma mente renovada pelo Espírito Santo, não conseguimos entender os planos de Deus. A gente não entende mesmo. Mesmo tendo andado com Jesus e aprendido muito sobre o reino de Deus, Pedro não teve sua mente renovada, conforme está escrito em Romanos 12, versículo 1 e 2. Lá está escrito isso, né? Que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas temos que renovar o nosso entendimento através da palavra de Deus. Por esse motivo, Satanás teve acesso a esse ousado discípulo. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar, quer dizer, peneirar, passar você na peneira, como se passa o trigo. Mas Jesus falou o quê? Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então você veja que o Pedro foi amado por Jesus mesmo. Jesus amou o Pedro de tal forma que clamou ao Pai, intercedeu por ele, porque sabia que o demônio estava tentando peneirá-lo e ia tentar tirar a vida dele a todo custo. Mas Jesus não permitiu, clamou a Deus por ele. Isso é uma lição para nós. Talvez alguém da nossa família, o demônio está peneirando, está tentando tragar, está tentando destruir, está tentando levar para o caminho de destruição completa. E a gente está vendo a coisa acontecendo. Vamos olhar para isso e não vamos tomar atitude nenhuma? Não, de jeito nenhum, temos que agir. Se nada fizermos, vendo o ladrão tomando um filho, tomando um cônjuge, tomando a família, destruindo o nosso lar, nós estamos fazendo o que o ímpio faz, que você acabou de ler comigo lá no texto do Salmo 50. O ímpio vê o ladrão e consente com ele, deixa ele fazer o que ele quer. Nós não podemos. Jesus viu que Satanás ia querer tragar o Pedro e Jesus rogou ao Pai pelo Pedro. É isso que nós temos que fazer também, por aquela pessoa da nossa família que estamos vendo que estão se perdendo. Temos que rogar a Deus por eles, clamar a Deus por essas vidas, não permitir que o diabo consiga o que quer em hipótese nenhuma. Amém, pessoal? Então, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha agora. E tu, quando te converteres, às vezes a pessoa está na igreja, ela já está na igreja há algum tempo, ou cresceu dentro da igreja desde criança,
mas ainda não é convertido. Às vezes a pessoa está na igreja há muito tempo já, mas não provou de uma conversão. É o tipo de pessoa que às vezes não quer fazer tal coisa, porque sabe que é errado, não quer fazer outra coisa que sabe que é errado. Então, assim, humanamente falando, é uma boa pessoa, é uma pessoa que está sempre procurando fazer o que é certo, tentando evitar as coisas erradas, mas que ainda não nasceu de novo. Pode ser. E aí o que a gente tem que fazer? Clamar a Deus por essa pessoa, para que ela venha nascer de novo, venha se converter. Como é que eu sei que alguém nasceu de novo ou não nasceu de novo? Jesus falou que são os frutos que identificam essa árvore. São os frutos. Tem fruto ou não tem fruto? Se não tem fruto, é porque de fato ainda não nasceu de novo. Os frutos que Deus diz na sua palavra que deveríamos ter. Há fruto do Espírito nessa vida? Ou não há esse fruto? Como é que é? Como é que essa pessoa procede? É uma pessoa que tem prazer em Deus? Tem prazer nas coisas de Deus? Ou não? Não tem prazer nas coisas de Deus? É hora da gente perceber como é que essa pessoa vive, como ela anda, o cuidado que ela tem com as coisas de Deus. Ela tem aquele temor ao Senhor? Ela guarda o mandamento de Deus no coração? Ela anda com o Senhor verdadeiramente ou não? Se é uma pessoa que não guarda a palavra, que não se mantém em Deus, que não tem prazer no Senhor, dificilmente essa pessoa nasceu de novo. A gente já começa a perceber que a pessoa não é nascida de novo. Ela pode ser uma boa pessoa, uma pessoa que tem um bom caráter, uma pessoa que teve boas instruções desde pequeno. Tem até princípios, tem até valores cristãos. Ela não gosta de certas coisas erradas. É uma pessoa, enfim, honesta. É uma pessoa que tem qualidades. Mas ela tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não adianta. Aqui, continuando a nossa lição. Então, Jesus rogou por ele. Quando te converteres, confirma teus irmãos. Quer dizer, ajude eles. Que mais? E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mais uma vez, o Pedro mostra a arrogância do seu coração, o orgulho que está dentro dele, que ainda faltava ser quebrado. Ele ainda achava que ele era o cara, né? Ele ainda achava que era perfeitão, que ele tinha condições, que ele não era aquilo que Jesus pensava dele. Ele ainda era muito autoconfiante. E Jesus diz: quando você se converter, Pedro, Senhor, eu estou pronto até para morrer por ti. Eu já ouvi pessoas dizendo isso, e por muito pouco virar as costas para a palavra e se entregar a uma prática de pecado. E a pessoa diz: está pronta para morrer por Deus. Às vezes a pessoa toma uma atitude assim que você olha e diz: poxa, essa aí está bem firme. Por muito menos a pessoa vira as costas para o Evangelho. Não é tão firme quanto pensava. Mas às vezes o orgulho do coração do homem faz isso. Faz a pessoa se achar, quando na verdade ela ainda não é aquilo que ela diz ser. Pedro, ele diz para ele: estou pronto para ir contigo à prisão e à morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Coisa séria, né? E o Pedro fez isso. Quando veio a tentação, quando bateu a tentação, veio a luta, o Pedro pulou fora e negou a Jesus. E foram 3 vezes que ele fez isso. Sabe que quando ele chega lá para se aquentar, junto aos pecadores, sentou lá, devia estar frio, né? Uma fogueira, acenderam a fogueira, estão lá se esquentando. E um olhou para ele e disse: eu te conheço. Não, acho que você não me conhece, não. Eu te conheço sim. Você é um dos discípulos de Jesus. Não, eu discípulo dele? Imagina, não sou discípulo dele, não. Nem o conheço. Não demorou nada para ele negar Jesus. E foram 3 vezes que ele negou Jesus.
Por isso, vestir a capa da humildade é fundamental para renovarmos nossa mente com os princípios do reino de Deus e sermos guardados da altivez de espírito, prepotência, autoconfiança e orgulho. Amém, pessoal? Então nós precisamos chegar diante de Deus. Jesus, me ensina, me ajude a ser humilde como o Senhor humilde é. Me ajude, Jesus, a me desprender dessas coisas, dessa soberba, desse orgulho que às vezes tenta me tirar da tua presença. Há pessoas que identificam que esse é o seu problema. E se é, abra o coração diante de Deus e peça a Ele ajuda. Senhor, eu quero mudar. Me ajude, eu não posso ser essa pessoa assim. E à medida de que você sentir tentações, aí vigie. Jesus, eu não posso agir assim, me perdoe. Vai se corrigindo, vai resistindo a isso. Não posso cair nesse laço, porque a Bíblia já nos mostra que antes da queda eleva-se o coração do homem. Você vê aqui o Pedro exatamente descrevendo essa situação. Antes dele cair, ele já se achava o tal. O orgulho já estava tomando conta. Depois veio a queda. Surgiram as situações em que ele foi e negou o Senhor. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe: se alguém quiser ser o primeiro, será o quê? O derradeiro, vai ser o último de todos. E servo de todos. Marcos 9:35. Então Jesus deixou claro que se a gente quiser ser alguma coisa, ou se queremos ser maior, nós temos que ser o menor. Se queremos de fato realmente ser alguma coisa no reino de Deus, porque o reino de Deus é diferente do reino humano, Jesus mesmo disse para os seus discípulos: eu não vim para ser servido, eu vim foi para servir. Jesus disse aos discípulos: eu vou lavar os seus pés. O próprio Pedro foi um que diz: não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. E Jesus fala para ele: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ou seja, se você não me deixar te servir, Pedro, você não vai ter nada que eu tenho para dar para você, você vai perder. Quando ele cai em si nisso, ele diz: Senhor, então lava os pés, as mãos e a cabeça também. O Pedro mudou de ideia na hora, né? Percebeu que estava falando bobagem. Mas o Pedro tinha esse problema com ele. Era uma luta dele. Qual é a nossa? Quais são as nossas lutas? Aonde é que o inimigo, quais áreas da nossa vida, o inimigo vive atacando e é uma área que a gente é muito frágil? Cada um sabe da sua própria vida. Nós estamos aqui para descer a lenha no Pedro e tacar a pedra nele e julgar o Pedro. Nós temos que julgar a nós mesmos, que é o que diz Coríntios 11. Julgue-se o homem a si mesmo. Nós temos que julgar a nós mesmos. Então olha para dentro de você. Para onde é que está o meu erro? Qual é o problema que eu tenho na minha vida? O Pedro era isso. Esse orgulho dele. Mas e o meu? Qual é o meu? Qual é o seu? Onde é que nós temos falhado aí? Onde é que está o problema da nossa vida? Onde é que realmente a gente não é perfeito ainda nisso aqui? Isso aqui está errado na minha vida. Eu preciso acertar isso. Quando o Senhor se revelou ao Abraão, Deus falou para ele 2 coisas ele tinha que fazer para alcançar a bênção dele. Lembra? Lá em Gênesis 17. Anda na minha presença e ser perfeito. Onde é que eu não sou perfeito? Onde é que eu não estou em Cristo ainda? Que área da minha vida ainda precisa ser adaptada ao que a palavra fala? Onde é que está me faltando me sujeitar ao que o Senhor fala? Onde? Que área da minha vida isso aqui eu tenho que acertar? Isso está errado em mim, eu não posso continuar com essa prática. Eu tenho que ser diferente aqui. Tem gente que é explosivo. Tem gente que é orgulhoso. Tem gente que tem outros defeitos. Não sei qual é. Cada um tem que olhar para si. Olhemos para nós mesmos, nos julguemos, para que não precisemos ser julgados depois. Amém?